Olha aí, pessoal, vamos ver aqui o curioso caso não de Benjamin Button, mas de um economista, né, um especialista aqui em questões previdenciárias, o senhor Fábio Giambiaghi aqui, né, está lançando um livro sobre o tema, sobre questões previdenciárias e tudo mais. Parece que é um sujeito que escreve sobre esse tema há décadas, né? Mas ele tem um curioso ponto aqui, é o seguinte, ele faz um bom diagnóstico do problema previdenciário brasileiro. A solução dele é aquela típica solução intermediária, não acabar com o monstro, não acabar com o sistema, mas torná-lo mais viável. Eu discordo, eu acho que a Previdência é completamente inviável, principalmente dadas as características demográficas do Brasil, mas a grande preocupação dele mesmo, que aparece no título aqui da Folha de São Paulo, é a volta da direita. A direita não pode voltar absolutamente, porque se tivermos esse problema aí da Previdência causando um déficit público como aconteceu na Argentina, nós teremos aqui no Brasil algo da direita que fará o Bolsonaro parecer sensato. Essa é a preocupação do camarada. Não é aposentadorias, não é a viabilidade do sistema, é Bolsonaro voltar alguém pior que ele aí e tudo mais. Vamos conversar sobre esse tema porque até o nome do Javier Milei rodou nessa história. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse cara que escreveu, junto com o Paulo Tafner, o seu novo livro, né, A Reforma Inacabada, o futuro da Previdência Social no Brasil, então ele faz ali uma listagem de reformas que seriam necessárias aí para os setores privado, público, aposentadoria de militares e tudo mais, para tirar esse sistema da insolvência, um sistema que hoje está com um déficit na casa de 300 bilhões de reais por ano. É uma grana, assim, absurda de fato, né? Então, o grande ponto que ele inicia falando aqui é justamente o da Argentina, que passou aí por 70 anos de negligência fiscal, paternalismo estatal e déficit público, conforme ele próprio pontua aqui, né? E nas palavras dele, isso aí produziu Javier Milei. Engraçado, ele trata isso como se fosse um problema. Agora a questão para o nobre senhor aqui justamente é se ele é capaz de apontar alguém que teria a possibilidade, ao menos, de tirar a Argentina do buraco em que ela está, na velocidade em que o Javier Milei tem feito isso, com 70 anos, conforme ele colocou aqui, de desvario estatal nas costas para carregar, né? Então, ele falou que todos os aposentados da Argentina hoje possuem uma perda real de remuneração aí de 25% ou 30%, o que é socialmente selvagem. Tudo bem, mas não são só os aposentados. Muita gente está perdendo dinheiro nessa história da crise argentina, que não é culpa do Javier Milei. O que o cara pode fazer? Não dá para colocar na conta dele esse problema. Não vejo sentido em relacionar as duas coisas numa mesma frase, a não ser, é claro, é esse senhor aqui, o Fábio Giambiaghi, ou Giambiaghi, não sei, mas a não ser que ele seja um notório esquerdista, é claro, né? Então, o que ele disse, olhando para o exemplo da Argentina, é que o Brasil precisa enfrentar isso aí o quanto antes e fez um alerta para o governo atual, o governo Lula, né? Aqui, ó, está na hora de quem se diz comprometido com as forças populares perceber que ou esse segmento ideológico se moderniza e prepara o país para os desafios do futuro, ou o Brasil cedo ou tarde produzirá uma versão local de Milei que fará Jair Bolsonaro parecer um político equilibrado, prudente e sensato, né? Engraçado, porque o Lula, sob todos os aspectos, é muito pior do que o Bolsonaro. Tudo bem que você pode falar que o Bolsonaro não é equilibrado, porque ele tem um discurso muito inflamado e tudo mais. Pode falar que ele não é muito prudente, é um cara que acaba sendo assim muito... age por impulso e tudo mais, um cara muito impulsivo. Pode falar que ele não é sensato, que ele poderia ter agido de uma forma mais conciliadora durante o governo dele e tudo mais. Agora, o que você não pode falar é que o Lula é mais essas coisas do que o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o Lula é mais equilibrado. Olha as loucuras que ele tem falado aqui, né? Então, eu não vejo, não entendo a compreensão política que esse camarada, que esse especialista em previdência aqui tem. Realmente é uma coisa, assim, bastante
questionável. Mas a grande preocupação dele é essa. Não é o velhinho, o aposentado perder aqui parte da sua remuneração, não é as pessoas daqui a 30 anos não conseguirem ter aposentadoria, não conseguirem receber do Estado mais porque o sistema terá colapsado. Não, a preocupação dele é chegar alguém aí, um libertário, alguém da direita ao poder. Isso aí é inaceitável, né? Esse pessoal, esses especialistas, meu amigo, eu vou te contar, né? Mas então, o que ele propõe aqui é que um efeito da ordem de 1,5% do PIB de redução do déficit previdenciário lá em 2050, né? Isso aí, eles fizeram uma projeção entre ambos os cenários, sem mudanças e com esse tipo de mudança, e chegaram à conclusão de que, na verdade, lá em 2050 a gente conseguiria ter um déficit praticamente igual ao atual, o que não é pouca coisa, dadas as condições demográficas aí que jogam contra o equilíbrio da previdência social, sem dúvidas, né? Então o pessoal da Folha faz algumas perguntas aqui mais abrangentes para esse especialista, falam da situação aqui, por exemplo, da viabilidade de que pessoas que hoje, né, estão aí com 30, 35 anos, será que essas pessoas aí vão receber o seu benefício lá na frente se nada for feito? E ele, o especialista aqui, o Fábio, né, diz o seguinte, que o Brasil tem essa característica de inércia mesmo, né, deixa rolar para ver como é que vai ficar, e que o primeiro artigo que ele escreveu sobre a Previdência foi em 92, né? Eu sou de 91, então tinha 1 ano de idade, esse cara já estava falando sobre os problemas da Previdência Social, e a primeira reforma, então, veio em 2019, 27 anos depois, meu amigo, realmente demorou um tanto aqui, e ele afirma que foi chamado de tudo. Sim, quem advoga por reforma previdenciária é ofendido, xingado, caluniado de absolutamente tudo. Falaram que ele não gosta de idoso, né? Rei da eugenia e outras coisas aí e tudo mais, porque na verdade ele estava querendo apenas buscar um equilíbrio num sistema que é bastante problemático, né? Então ele pontua que hoje, né, entre INSS e LOAS, o Brasil gasta mais de 1 trilhão de reais aí e tudo mais, e por conta disso, os recursos do orçamento federal são comprometidos com cada vez mais intensidade, de maneira que não sobra dinheiro para o governo mexer com saúde, segurança, investimentos, de forma geral aí e tudo mais, né? Ou seja, estamos falando realmente de um sistema bastante problemático, principalmente no longo prazo, daqui a 2 décadas, por exemplo. É um sistema que não tem como ele existir daqui a 2 décadas nos atuais patamares aqui, de fato, né? Então, dentre as propostas que esses 2 autores desse livro colocam, o Fábio e o outro lá, é a redução da diferença entre a idade de aposentadoria do homem e da mulher. Antes da reforma de 2019, por idade, aposentadoria por idade, tem as modalidades ali, mas a aposentadoria por idade, que é a mais simples de entender, exige 15 anos de contribuição e de carência para a pessoa se aposentar e até então, né, 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. A partir de 2019, a idade de aposentadoria da mulher foi subindo 6 meses a cada ano até chegar a 62 anos então, né? E aí, isso aí foi no ano passado, se eu não me engano, né, que chegou nesse patamar de 62 anos. Então, de fato, houve essa redução da diferença. Só que eles querem aqui, eles propõem que, na verdade, seja 64 anos aí, né? A diferença é apenas 1 ano entre homens e mulheres. Homens se aposentam com 65, mulheres com 64. Então, e aí o pessoal levanta a questão da mulher fazer uma jornada dupla e ganha menos do que o homem no mercado de trabalho, aquele papo todo que a gente conhece, né? E aí o especialista explica isso, né, que é o seguinte: em primeiro lugar, a gente nem sabe se toda mulher é mãe, se toda mulher é dona de casa. Como é que ela vai receber como se fosse, vamos abrir isso para todo mundo, se não é a realidade dela de fato aí, né? Então, ele separa aqui, ele dá uma leniência maior para as mães que de fato ali precisam cuidar do filho, tem a gravidez e tudo mais, elas obrigatoriamente vão dedicar uma parte da sua vida a isso, mas ele separa as mulheres também aí deste grupo, que são as que não têm filhos, né? Porque o pessoal fala que, não, na verdade, aí, essas mulheres também têm dupla jornada, mesmo sem filho, e aí ele coloca que o Estado não tem que se envolver nessa história, isso é problema da mulher.
ela tem que resolver isso aí com o marido, né, para dividirem as tarefas e tudo mais, e aí a coisa ficar mais equilibrada. Ou seja, né, o Estado traz para si o papel completamente tresloucado, sem qualquer tipo de senso lógico, de resolver problemas familiares aí de forma geral, né? E o outro ponto que eles tratam aqui também é a questão da desvinculação do salário mínimo, né? A Simone Tebet falou a respeito disso, para que os benefícios sociais do INSS parassem de ser vinculados ao mínimo, e o cara aqui assina embaixo, inclusive trazendo um dado que eu não conhecia até agora, que é o seguinte, né? De cada R$ 100 aplicados no aumento das aposentadorias e pensões de um salário mínimo, apenas R$ 3 vão parar nas mãos dos 20% mais pobres, né? R$ 3, né? Ele faz questão de frisar. 3% apenas desse valor todo. Ou seja, na verdade, o governo está gastando mais, uma quantidade enorme de recursos a mais todo ano, né? A cada R$ 1 de aumento de benefícios do INSS, do salário mínimo incidindo sobre o INSS, são 350 milhões de reais a mais de gastos todos os anos, né? Então, é uma coisa assim, uma conta que realmente é uma bomba, né? E ele coloca esse ponto dizendo que, na verdade, isso não se reflete em benefício para a sociedade, não se reflete em benefício para os mais pobres. Então, de forma geral aqui, a análise dele está certa. A Previdência Social não vai durar por toda a eternidade, muito pelo contrário. Talvez não chegue nem no final desta década, nesse patamar que está aqui. Algo tem que ser feito. Eu acho que reforma nenhuma vai resolver o problema, mas do jeito que está, é inevitável a derrocada da Previdência Social. Só achei muito engraçado, muito curioso, a maior das preocupações dele ser a chegada no governo de alguém, entre aspas, pior que o Bolsonaro, ou semelhante ao Javier Milei. Qual seria o problema, não é? Mas o que você achou dessa análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.